Vamos lá? Vamos para a nossa segunda parte do estudo de hoje, né? Nós já introduzimos aí a saída do povo. Então Deus ouve o clamor do povo, vê a dor do povo e se lembra da aliança que tem com Abraão e começa um processo de levar esse povo para o deserto. Você vai lembrar aí que a fala de Deus para Moisés e que Moisés deveria, passar para Arão e Arão replicar a Faraó deixa o meu povo ir para que possam me adorar no deserto. Ok? Nós vamos falar agora do processo, introduzir, vamos começar hoje, do processo do deserto e dos efeitos do deserto sobre o povo. Quero te convidar aí a abrir a sua Bíblia no capítulo 6 de Êxodo, livro da saída, do povo agora saindo. Deus já chamou Moisés já começa a se manifestar, a Faraó, a conversa com o Faraó, com aquele diálogo, de um tempo, de um período, ainda Faraó, deixa meu povo, Faraó não, e aí vira, aquele processo, eu já comentei em outra aula, que algo que sempre me instigou por que Deus pega esse povo, levanta Moisés, conduz Moisés até Faraó, falando, Faraó, deixa o povo de Deus ir embora. Por que Deus permite isso? E a Bíblia vai descrever, você pode olhar depois, ler depois os outros capítulos, que Deus endurece o coração de Faraó. E aí soava estranho, e eu já falei um pouquinho sobre isso em outras aulas, se não me engano, na biografia de Moisés, nos estudos de biografia de Moisés que nós fizemos há um tempo atrás. O texto descreve que Deus endurece, mas que Deus é esse? Que vai lá, pede para sair e ele mesmo endurece para não sair. Mas quando nós lemos na extensão toda nesse processo de deserto, a gente vai entender o que Deus está fazendo. Tá? Vamos lá, abra comigo aí Êxodo capítulo de número 6, para que você possa começar a compreender a saída do deserto, o porquê do deserto, porquê o processo de deserto. Tá? Versículo de número 2 do capítulo 6. Falou mais Deus a Moisés e lhe disse, eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Olha isso. Me manifestei a alguns, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Também estabeleci a minha aliança com eles, para dar-lhes a terra de Canaã, a terra em que habitaram como peregrinos. Entenda algo, querido, a princípio é que Deus está falando, eu já me manifestei a indivíduos, falando sobre essa promessa, Abraão, Isaque e Jacó. Ok? Aqui o início, a introdução está falando que Deus se manifestou a indivíduos, não a um povo ainda. Há algumas pessoas falando, eu quero fazer de vocês uma grande nação. Eu quero dar para vocês, para o descendente de vocês, uma terra prometida. Ok? Agora vamos lá, versículo de número 5. Diz assim, ainda ouvi os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam, e me lembrei da minha aliança. Portanto, dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Lá ele falou, eu me manifestei a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas com o meu nome, o Senhor, eu não me fiz conhecido. Ele falou isso lá, nos primeiros versículos que nós lemos. Agora aqui ele está dizendo, ainda, depois de ter feito a promessa, falou da promessa, o versículo vai falar, ainda os gemidos dos filhos de Israel, os quais os egípcios escravizam. E me lembrei da minha aliança, da aliança que ele fez com Abraão, da promessa a esses homens sobre a grande nação, sobre a terra prometida. Portanto, dizei aos filhos, agora Deus está falando aos filhos. Então agora Deus está falando aos filhos, tá? Deus está falando aos filhos. Lá nos primeiros versículos, Deus lembrou da promessa, falou sobre indivíduos. Agora, versículo 6. Portanto, dizei aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, e vos tirarei debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da sua servidão, e vos resgatarei com braço estendido e com grande manifestação de julgamento. Tornar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus.
e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirou das cargas do Egito. Olha que interessante isso, querido. Primeiro Deus se manifestou a promessa de ser uma nação a indivíduos. Agora Deus ouviu a dor do povo, o sofrimento dos filhos de Israel, e Deus fala, olha, eu me manifestei aos indivíduos, Abraão, Isaac, como Deus Todo-Poderoso, e agora eu vou fazer-se conhecido, vou me manifestar como o Senhor para os filhos de Israel. Agora Deus está transformando uma promessa a um povo, alcançando ao indivíduo, a promessa feita aos indivíduos, aos personagens, de ser uma grande nação. Agora Deus está manifestando isso aos filhos de Israel. E ele fala assim no versículo de número 7, tornar-vos-ei, ao versículo 7, tornar-vos-ei por meu povo e serei o vosso Deus. Querido, entenda algo, onde há uma reunião de pessoas, de um determinado grupo, se você for observar isso em qualquer local da terra, esse grupo ele vai se reunir e vai se organizar. E dentro dessa perspectiva, você vai começar a observar práticas, crenças, uma realidade contextualizada daquele povo, que vai tornar aquele povo uma nação e mais especificamente uma nação com uma cultura, com uma forma de ser, incluindo as suas crenças, ok? Então Deus pega esse povo agora que está influenciado, os filhos de Israel, influenciado por uma cultura egípcia, pelas crenças, pela forma de ser, 400 anos. Esse povo vem, herdando ali, ouvindo falar do Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas agora 430 anos, sendo influenciado por uma cultura idólatra, uma cultura com outra mentalidade, com outras práticas. Deus agora tira esse povo do meio do Egito e fala assim, agora eles vão ser o meu povo. Dentro da perspectiva de um povo sendo formado, com a sua identidade cultural, tem as suas crenças, a sua forma de crer, a sua fé. E aí Deus está falando para esse povo, eu estou tirando os filhos de Israel, e eu vou tornar eles o meu povo, e eu serei o seu Deus. Onde você quer chegar, pastor? Deus tira o povo. No início, Deus está se manifestando, falando, para que eles sejam o meu povo, eles precisam me reconhecer como Deus. Primeiro ponto do processo do deserto, o porquê Deus leva esse povo para o deserto. Eu não vou entrar agora no mérito se Deus ia usar os 40 anos mesmo, ou se o processo deveria ser mais curto. O fato é que Deus está levando esse povo para se manifestar a eles, para que eles o conheçam, o reconheçam como Deus, como seu Senhor. Querido, uma primeira característica da permissiva e de quando Deus permite a gente passar o deserto, agora fazendo já uma simbologia com a nossa forma de ser igreja, quando Deus nos permite passar por um momento árido, difícil, uma das coisas que Deus quer gerar em nós enquanto seu povo, é que nós reconheçamos Ele enquanto Deus. Esse povo talvez conhecia vários falsos deuses, talvez tenha até ouvido falar, mas Deus agora está levando eles para um processo de santificação, de os separar do Egito e começar a trabalhar neles a cultura do Deus que nós servimos, do Deus que eles serviriam, do reino de Deus. E dentro da cultura que Deus está tentando trazer, tirar do Egito, lembra que eu falei na aula passada, fácil é sair do Egito, difícil é tirar o Egito de dentro de nós, a forma de pensar, de agir. Vamos levar isso para o Evangelho? Nós nos convertemos e agora nós largamos algumas práticas do Egito para trás, entramos para dentro do reino de Deus. Mas muitas das vezes a gente vê a nossa mentalidade, a nossa forma de agir, de pensar ainda influenciada pelo Egito, porque o Egito às vezes está dentro de nós. E aí nós precisamos, nesse processo de deixar o Egito ser arrancado, começar a conhecer o nosso Deus. É isso que Deus está começando a fazer com esse povo. Está tirando esse povo, falando, vamos para o deserto. Vamos sair do Egito. E eu quero acolhê-los como a minha nação. Agora está sendo formado um povo.
minha nação. E a partir disso, eu vou me manifestar como seu Deus, vocês vão me conhecer como Deus de vocês. O processo que Deus está fazendo no deserto tem várias, mas muitos processos que estão acontecendo para que Deus gere aquele povo fora do Egito como seu povo. E um povo, para ser o seu povo, precisaria o reconhecer como Deus. Tornar-vos-eis um povo, meu povo, e eu serei o Deus de vocês. Querido, Deus assiste a gente no nosso clamor. Já resumindo aqui, como nós falamos, Deus se lembra de nós por causa da aliança que tem com Jesus. Deus olhou para o sofrimento do povo no Egito, se lembrou da aliança que ele tinha com Abraão, e Deus começa então a trabalhar. E no processo que Deus faz aqui, Deus retira o povo, dá início, que é o início, chama Moisés para tirar o povo de lá e fala: eu quero me manifestar a eles como povo. Então nós estamos passando talvez dias difíceis de deserto, mas isso é parte do processo de Deus, de nos tirar do Egito, de tirar o Egito de nós, e para que a gente se torne a sua nação santa, sacerdócio santo, trazendo agora para o Novo Testamento, para a nossa realidade quanto igreja, que nós nos tornemos o povo separado, nação santa, raça eleita de Deus. E para que isso aconteça, a primeira parte do processo nós precisamos conhecer Deus. Para que eu e você seja povo de Deus, Deus permite algumas circunstâncias áridas, como o deserto, para nos tornar a sua nação e para se manifestar a nós, para que eu e você possa o conhecê-lo fora do Egito. Querido, aqui está começando o processo de formação de um povo, da identidade de um povo. E parte dessa identidade é conhecer Deus, saber quem Ele é. E no deserto, esse povo vai conhecer quem Deus é. É o Deus da provisão, é o Deus de milagres, é o Deus de misericórdia que não consome esse povo. É o Deus que ama, é o Deus que cumpre promessas. Nós vamos começar. Esse é o início do deserto. E o início do deserto é para que eu e você conheça Deus. Nós precisamos sim, nesses dias desafiadores, nos voltar para Deus, para que possamos o conhecê-lo. O deserto manifesta quem Deus é. Parte do processo para que Deus gere identidade conheça Deus no deserto. Esse é o ponto que hoje eu queria trabalhar. Nós vamos trabalhar das influências do deserto e as consequências do deserto. E uma da parte do processo Deus estar gerando uma identidade cultural do reino dele sobre esse povo. E para que isso aconteça, esse povo precisava conhecer Deus, quem Deus era, que talvez muitos já tinham esquecido. Talvez muitos na nossa realidade hoje da terra já esqueceu quem Deus é, influenciado pelo Egito. E o deserto que estamos passando também vai nos ensinar quem Deus é, misericordioso, amoroso, cheio do seu favor. Mas também devemos nos voltar para Ele. Nós possamos reconhecer isso, no nome de Jesus. Amém? Próximo domingo nós continuamos essa aula. Hoje é culto de ceia, que você possa montar a sua mesa, comprar o seu pão, o seu suco, esperar para que possamos. A orientação do Colégio Episcopal é que não se façam sem essa consagração enquanto igreja mesmo distante. Cada um fazendo a sua ceia. É necessário o pastor ter esse momento com a igreja mesmo distante, consagração, de ministração da ceia. Então aguarde o culto às 19 horas, nós cearemos juntos, no nome de Jesus. Deus te abençoe e que você possa conhecer Deus nesse tempo de deserto.